Bom dia, nono ano. Vamos estudar filosofia? Peguem um livro de vocês aí de filosofia. Nós já começamos, né? No capítulo 10 e estamos vendo sobre Aristóteles, ok? Então eu quero que vocês peguem um livro aí de vocês de geografia, filosofia, gente. Capítulo 10. Filosofia, beleza? Nós começamos aqui já sobre Aristóteles, né? Já vimos algumas coisas sobre ele na última videoaula. E a gente vai continuar aqui, na página 34, capítulo 10, Aristóteles, página 34. Aqui no finalzinho da página 34, a gente vai dar continuidade. Olha só. Aqui no último parágrafo, que fala quando, ao estudar física, Aristóteles deparou-se com o problema do movimento, tá? Então, Aristóteles, apesar de ser filósofo, ele estudava física também. Olha que ele era físico, né? Bem interessante. E aqui eu vou ler com vocês alguma coisa um pouco sobre física que ele fala, né? Mas que tem muito sentido. Então, aqui está dizendo o seguinte: ao estudar a física, Aristóteles se deparou com o problema do movimento, que explicou por meio de sua doutrina do ser em ato e do ser em potência, certo? Então, para o filósofo, todo movimento é um aperfeiçoamento, uma mudança em relação a um estado anterior, tá? A mudança, portanto, não é passagem do não ser ao ser, mas é a transição entre as duas formas de ser, ou seja, a transformação em ato daquilo que é em potência. Ele aqui está explicando a física, como ele entendia a física, tá? Então, vocês têm que ler esse parágrafo aqui para vocês entenderem. A gente tem que ler 2, 3 vezes esses parágrafos quando os filósofos começam a passar algumas coisas um pouco mais difíceis sobre ele. No caso aqui, Aristóteles falando sobre a física, né? Então, olha só. Para o filósofo, todo movimento é um aperfeiçoamento, uma mudança em relação ao estado anterior. Então, todo movimento de qualquer coisa, da pessoa, de um objeto, né, é uma mudança do estado anterior. Porque no estado anterior, alguma coisa estava ali parado. A coisa começou a entrar em movimento, entendeu? Então, como ele fala aqui, todo movimento é um aperfeiçoamento, uma mudança em relação ao estado anterior, tá? E ele diz assim que a mudança, presta atenção, portanto, não é passagem do não ser ao ser. Ah, não era, agora é, tá? Mas é a transição entre as duas formas de ser, tá? Vamos lá. Aqui na página 35, vem dando exemplo, aí dá pra gente entender bem melhor essas coisas que ele falou sobre a física. Olha só, o que ele diz, Aristóteles? Para ver qualquer movimento é preciso, né, uma força que impulsiona aquilo que move. Tudo que se move na natureza tem uma força que impulsiona. Olha só, vamos pensar numa coisa bem simples. Uma floresta ou uma mata com árvores. Então, não está ventando, o tempo está parado, não tem vento, as árvores estão ali, paradinhas. O que pode impulsionar o movimento, o balançar das árvores, dos galhos das árvores? O vento. Então, o vento, quando a gente vê uma mata, ou mesmo as árvores perto de casa, começar a balançar, o que ocasionou esse movimento? O vento. Uma tempestade, né? Uma chuva forte, faz com que as árvores se movimentam, as plantas se movimentem. Então precisa haver o quê? Uma força propulsora para haver um movimento de qualquer coisa, ok? Olha só o que mais que ele fala aqui. Para haver movimento é necessário uma força a qual impulsiona aquilo que se move. Essa força possibilitadora de movimento será chamada de motor. Então, quando a gente vê o movimento das árvores, das plantas, qual que é o motor? O vento. Pode ser uma chuva, né? Uma tempestade, ok? Qual que é o motor dos oceanos que fazem as ondas? O vento. Na realidade, a gente vai para as praias, a gente vê aquelas ondas, né? Aquelas ondulação.
Aquilo ali tudo é movimento do vento, que vem lá dos oceanos. Então, o vento é o motor, tá? Em geral, tudo que se move tem um motor, o qual é externo àquilo que se move, certo? Se a gente for pensar no carro, falando aqui, tudo que se move tem um motor, o qual é externo ao que se move. Eu não sou do carro, eu não faço parte do carro, eu não sou uma peça do carro. Eu sou um ser externo que eu entro no carro e ligo o carro para ele funcionar, para ele estar em movimento. Então, em geral, tudo que se move tem um motor, certo? O qual é externo àquilo que se move. Então, eu estou dando exemplo, né? É lógico que o carro tem lá o seu motor, certo? Mas a gente está falando de motor, aqui que ele fala é a peça que move. O que faz com que eu mova o carro é eu ligar o carro e dirigi-lo, certo? Uma bicicleta. Você é o motor da bicicleta. Você vai pedalar, certo? Para ela entrar em movimento. Você fala assim, não, mas o carro tem motor. Mas não estamos falando aqui de motor de carro, de motor, de moto, de caminhão, de qualquer coisa, ou de avião. Tá falando da força, da externa, que leva esse objeto a movimentar, tá? Olha só, todo motor ou força que impulsiona o movimento foi, por sua vez, movido por algo, né? Ele falando aqui. E vamos ver aqui. E aqui ele fala assim, no segundo parágrafo da página 35. Imagina uma longa fila de pedras de dominó. Eu acho que todo mundo já fez isso, né? Cada uma, ao se pôr em movimento, mobiliza a peça a seguir. Vocês já fizeram aquela filinha de dominó, assim? Aí você pega a primeira peça, você faz assim, tchup, aí vai caindo, e uma vai empurrando a outra e vai caindo. Interessante isso, né? Então, vou ler aqui de novo. Imagina uma longa fila de pedras de dominó. Cada uma, ao se pôr em movimento, mobiliza a peça a seguir, tá certo? Cada peça foi movida por uma causa que é externa a ela e que serviu a ela de motor. Olha só, necessariamente houve uma primeira pedra que se movimentou, né? Tem que ter uma primeira pedra que se movimenta e ela vai derrubando todas as outras. E iniciou essa longa cadeia causal, né? Uma empurrando a outra e derrubando a outra, certo? Porém, no caso da primeira pedra, seu movimento também se originou de uma causa externa, o impulso mecânico de uma mão. Já perceberam isso? Você põe todos os dominózinhos, teve impulso primeiro na mão de alguém. Você pega assim, faz assim na primeira pecinha e aí ela vai derrubando todas as outras. Então, assim, primeiro houve o impulso. Eu fui o motor dessa cadeia de derrubar a primeira peça. Aí a primeira peça derruba a segunda derruba a terceira. Cada peça se transforma no motor derrubando a seguinte. Mas a primeira peça que impulsionou foi a mão, ok? Que impulsionou. Só para vocês entenderem o que ele quis dizer nessa questão da física, né? Que ele fala aqui, que explicou, né, o problema do movimento por meio de sua doutrina do ser em ato e do ser em potência. Para o filósofo, todo movimento é um aperfeiçoamento, né? Em relação a um estado anterior, né? Então sempre tem alguma coisa que movimenta alguma coisa. Sempre tem algo gerador para as coisas acontecerem. É isso que ele quis colocar nessa física aí, que ele quis entender, e foi dado o exemplo aqui no caso dos dominó, e eu dei outros exemplos aqui para vocês também, tá? Física. Agora vamos lá. Continuando aqui, né? Porque Aristóteles, ele não era um filósofo que só ficava na filosofia, ele estudava matemática, ele estudava física. Então aqui tá várias coisas sobre ele. Mas é verdade. Quando ele fala que a força que possibilitadora de movimento sempre será chamada de motor, certo? Ele está bem certo disso. E, em geral, tudo que se move tem um motor, o qual é externo àquilo que se move, ok? Agora, quando eu quero me levantar, quando eu quero ir fazer uma atividade física, o que está me movendo? O que está me movendo? Talvez porque eu paguei uma mensalidade numa academia, então isso são as forças externas. Eu tenho horário lá, eu tenho um professor lá, né? Exemplo que eu tô dando. Então isso tem que ser uma força motor para mim levantar, colocar um tênis, uma roupa e ir malhar.
Percebem como que é? Então, assim, a força motor, são essas forças externas, são esses motivos que vão levar a levantar e movimentar e ir para uma academia, ok? Quando a gente acorda de manhã e sabe que tem que levantar porque tem coisas para fazer, essas coisas que a gente tem para fazer, o fato do sol já tá batendo na sua janela, são forças externas que fazem com que, opa, tá na hora de levantar. Entenderam? A física de Aristóteles. Ele também falou muito sobre ética e sobre política. E ele fala assim, que olha só que coisa muito interessante, eu gosto muito de Aristóteles. As ações humanas têm uma meta. Todas as nossas ações têm uma meta, as coisas que a gente faz sempre tem alguma coisa, algum sentido, algum objetivo, né? Tendem a um bem, mas todos os fins particulares aos quais tendem subordinam-se a um bem supremo que é a felicidade. Né, na mentalidade dele, no estudo dele, ele fala que todas as ações humanas têm que ter uma meta, e a meta para as ações humanas, para ele, teria que ser a felicidade. Mas essas metas humanas, para ele, é fazer o bem, tá? Olha só, a felicidade, porém, não está na posse dos bens materiais, tá? De riquezas, de honra, sucesso, poder, para ele isso não era felicidade. A felicidade para Aristóteles é a realização do aspecto mais nobre e mais característico da natureza humana, que é a racionalidade. Você usar a sua razão para fazer todas as coisas, está aí a felicidade, né? Porque quando a gente usa a razão, quando a gente é racional nas nossas decisões, nas nossas escolhas, tendemos a fazer as coisas muito mais certo, né? Quando a gente usa a razão e não a emoção, que a emoção geralmente fere alguém ou fere a si mesmo. Ele ainda vai falando aqui na página 35 o seguinte: para Aristóteles, uma vida gasta em prazeres é uma vida que assemelha seres humanos a animais. Então ele fala assim, que uma pessoa gastando a vida em prazeres, ele compara essa pessoa a um animal. E ele ainda fala mais: o bem supremo ou a felicidade não consiste, portanto, na satisfação de impulsos e paixões. Olha só o que ele fala, mas ele tem toda a razão. Então, o que consiste o bem supremo e a felicidade? Tá aqui. Consiste antes no aperfeiçoamento possível do aspecto mais nobre da natureza humana, a vitória sobre os instintos, conquistada pela intervenção da razão. O emocional leva a gente a agir de maneira emocional. A gente precisa realmente, acho que praticamente em todo momento da nossa vida, usar a razão. A razão não está desconectada do lado emocional, do lado humilde. A razão nos leva a pensar melhor, a razão nos leva a tomar atitudes equilibradas, a tomar decisões equilibradas. A razão coloca a gente no eixo. A gente pensa, a gente racionaliza, a gente averigua todos os aspectos antes de fazer uma escolha, né? Então, vamos lá. O que mais que ele fala aqui? Que, então, para ele, o bem supremo, vou repetir, o bem supremo, a felicidade, não consiste, portanto, na satisfação dos impulsos e das paixões, mas consiste antes no aperfeiçoamento, na vitória sobre os instintos, conquistada pela intervenção da razão, tá? E isso influencia nas ações humanas e na finalidade delas, ok? Com certeza. A gente tomar atitudes, pensar de maneira bem racional, a gente com certeza vai fazer escolhas bem melhores. E aqui nesse quadrinho pontilhado é uma coisa muito interessante, né? O que ele fala aqui, olha, Aristóteles estava convencido da existência da natureza humana e de que os seres humanos têm uma função. Sim, há um modo de vida que combina mais conosco. Concordo. O que nos distancia dos animais e de todas as outras coisas é o fato de podermos pensar e raciocinar sobre o que devemos fazer. A partir disso, ele conclui, né, que o melhor tipo de vida para o ser humano é aquela que usa os poderes da razão. Que coisa boa, né? Se todo mundo pudesse usar os poderes da razão, não teria tanta violência, não teria tanto sofrimento no mundo e outras coisas mais. Certo? E aqui fala sobre Aristóteles, né? Ele falando sobre política. Aqui vem falando o que ele pensa sobre política, tá? Que é um texto que a gente vai continuar vendo na próxima videoaula. A gente entrou na física, a gente entrou na
um pouco da ética, o que é a felicidade para ele. Entramos aqui nesse tema, porque tem muito assunto aqui sobre Aristóteles, ok? Então lembre-se disso. Leia esse livro, capítulo 10, esse último parágrafo aqui da página 34 e esses aqui da página 35 que li aqui e expliquei para vocês como é importante a gente usar a razão. Como a razão nos leva a tomar as decisões mais corretas, mais sérias possíveis. E isso nos ajuda a ser feliz. Isso que é felicidade. Porque todas as vezes que tomamos decisões baseadas na emoção, as coisas não dão certo. Sempre alguém sai ferido. Sempre alguém sai magoado. Ou a gente toma decisões muito erradas, toma atitudes erradas e que depois a gente mesmo vai sofrer. Então não existe felicidade nisso. Pensem nisso, ok? Até mais, 9º ano.